Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido inúmeros e-mails, todos eles com sugestão de pauta, sugestão de convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico, porque como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria e satisfação, recebo o promotor de justiça César Augusto Carlan. Vamos conversar um pouquinho sobre a PAC. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar com vocês nessa manhã. Estamos aí à disposição para conversar sobre essa metodologia, sobre a qual eu já venho conversando desde algum tempo aqui em Santa Maria, e estamos nos encaminhando para um momento mais decisivo, que é a véspera de uma audiência pública para tratar desse tema, não é? Porque o nosso telespectador tem a noção, Carlan, do que se trata a PAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados? A PAC ela é uma metodologia de cumprimento de pena privativa de liberdade que já tem uma larga experiência no país. Ela tem uma trajetória que já remonta ao início da década de 70, quando ela surgiu inicialmente no estado de São Paulo, e a partir de então ela foi se desenvolvendo e migrou para o estado de Minas Gerais, onde hoje, na atualidade, é o estado com o maior número de unidades de APAC, e principalmente na última década ela tomou um impulso maior e vem sendo recomendada pelos principais órgãos judiciários do país e pelas próprias entidades governamentais, comentando a sua implementação. Ela vem sendo recomendada a sua implementação. E ela se caracteriza basicamente por uma efetiva participação da comunidade no trato do cumprimento da pena, no auxílio do cumprimento da pena, e pelo resgate e ressocialização das pessoas que são inseridas nessa metodologia. Então, nós temos essas marcas bem fortes na metodologia APAC, que é... Bom, nós temos hoje no Brasil dezenas de APAC em funcionamento. Tá? No âmbito do estado do Rio Grande do Sul, o nosso estado ele ficou um pouco para trás no que diz respeito à discussão dessa metodologia. Nós temos unidades da APAC funcionando, já implementadas, em Porto Alegre e em Pelotas. Tá? Existem outras cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul onde essa discussão ela já está mais ou menos adiantada. Aqui em Santa Maria, nós não realizamos ainda nem a audiência pública, que é o primeiro passo para a implementação dessa metodologia. Bom, resumidamente, é difícil falar em poucas palavras, mas assim, nós vamos trabalhar com alguns apenados que vão estar, então, sediados, colocados numa unidade diferente da unidade prisional, onde eles se encontram inseridos, para que essa metodologia possa ser aplicada de uma forma efetiva, né? E é nessa unidade, nesse centro de reintegração social, que ali vai ser oferecidas concretas possibilidades de trabalho, concreta possibilidade de educação, de formação profissionalizante, um resgate da humanização da pena e fazer com que essa pessoa se conscientize de que ela é uma pessoa que tem capacidade de produzir o bem e produzir algo de útil para a sociedade, e, a partir disso, nós temos uma diminuição muito grande do índice de reincidência criminal. Para que os ouvintes, enfim, os telespectadores possam ter uma ideia, enquanto no nosso sistema tradicional, nosso índice de reincidência é na casa de 70%, as pessoas que são submetidas à metodologia PAC, elas têm um índice de reincidência inferior a 20%. Isso é uma diferença muito grande. Ou seja, essas pessoas que estão cumprindo pena e que, uma vez submetidas à metodologia PAC, elas dificilmente voltarão a se envolver em fatos delituosos. É muito interessante. Tu visualizas a PAC como uma reação, uma possível reação a um sistema tradicional de cumprimento da pena no Brasil, Carlan? Sem dúvida, ela representa uma ruptura com o sistema tradicional, embora, em momento algum, ela tenha a pretensão de substituir o sistema tradicional. Isso não é possível.
mesmo porque, como é um trabalho que depende, em grande parte, de um trabalho voluntário, é evidente que numa cidade do porte de Santa Maria, nós não teríamos condições de abranger todo o sistema penitenciário. Então, ela é uma ferramenta que funciona ao lado do sistema penitenciário tradicional, que continua a existir, né, e que tem uma função muito específica. Mas, sem dúvida, ela representa um avanço muito grande em relação ao, ao sistema penitenciário tradicional. Tu visualizas o sistema tradicional de cumprimento da pena no Brasil como algo que tem muito a evoluir, muito a melhorar, ou nós alcançamos um nível interessante nesse sentido, juridicamente falando? Nós teríamos muito a evoluir no que diz respeito ao sistema tradicional. Muito, muito a evoluir. Aí eu sempre falo, eu não estou fazendo crítica nenhum aos agentes que ali trabalham, às pessoas que trabalham no sistema tradicional, aos membros da SUSEP, enfim, muito pelo contrário. Se não fosse o engajamento dessas pessoas, a situação seria pior. Mas é evidente que nós precisamos de avanços, mesmo porque a lei de execução penal ela não foi implementada corretamente até hoje no país. Nós temos, por exemplo, o que é previsto na lei de execução penal no que diz respeito ao sistema progressivo de regimes, estabelecimentos prisionais voltados ao regime semiaberto, ao regime aberto, que até hoje não foram implementados. Então, é evidente que muito tem algo a evoluir. Nós não estamos longe disso, nós estamos numa situação ideal. Tá? Então, nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar o sistema tradicional e, ao mesmo tempo, verificar quais as possibilidades, quais as ferramentas que nós podemos fazer também para desafogar esse sistema tradicional sem esvaziar o cumprimento da pena, porque eu também penso que não adianta a gente pegar simplesmente e soltar o indivíduo. Nós temos que trabalhar e fazer com que haja, ao lado do cumprimento da pena, efetivamente uma tentativa, um resgate da ressocialização dessas pessoas. Sem contar o fato de que o Brasil é um país continental e certamente nós temos muita diferença entre uma determinada região do país em relação a outra, em se tratando, obviamente, aí de cumprimento da pena. Tu consegues, assim, visualizar isso na prática profissional que tu estás envolvido? Com certeza, essas diferenças elas podem ser verificadas dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul. Dentro do Rio Grande do Sul, nós temos realidades penitenciárias diferentes. Por exemplo, aqui na região de Santa Maria, eu considero que, apesar de todos os nossos problemas, nós temos uma região penitenciária muito boa ainda. Nós não temos, por exemplo, a realidade que se vê na região metropolitana de Porto Alegre, quando muitas vezes já se viu presos colocados dentro de viaturas, dentro de delegacias, uma situação totalmente inadequada. Então, é evidente que existem muitas discrepâncias no país, e essas discrepâncias elas são verificadas dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul, as diferenças, as realidades. E eu, com satisfação, sempre tenho dito que aqui, apesar de todas as nossas dificuldades, a nossa região de penitenciária aqui no centro do estado ainda é uma região que está relativamente confortável. É interessante ouvir esse tipo de manifestação, Carlan, porque a sociedade também ela está sempre num processo de fiscalização em relação à estrutura prisional, né, ao iter do preso durante a sua trajetória no presídio. Então é importante ouvir, é importante saber que a gente, em alguma medida aqui, tem na nossa região, né, uma espécie de um exemplo interessante aí a ser seguido. Importante a gente ouvir esse tipo de manifestação. Né? E sobre a PAC, eu sempre assim, faço assim a questão de realçar, nós temos uma delegacia penitenciária muito atuante, nós temos profissionais que trabalham de uma forma muito engajada, isso tudo contribui. Nós, eu não gosto de falar nome de facções, né? Isso aí acaba, de alguma forma, fortalecendo, né? Mas nós temos, por exemplo, em outras regiões do estado, e não que aqui não ocorra, não estou dizendo isso, mas nós temos regiões onde o domínio das facções é muito maior, né? Então, aqui na nossa região de Santa Maria, eu ainda considero uma região que ainda desfruta de uma certa tranquilidade, um certo controle. Mas é evidente que nós temos que sempre buscar o melhor. Né? Nós não podemos nos contentar com algo que é o mínimo. Né? Nós temos muito a evoluir no sistema penitenciário. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, as pessoas têm que se dar conta que as pessoas que estão cumprindo pena lá dentro do sistema prisional,
essas pessoas elas vão acabar saindo, elas vão acabar voltando para o seio da comunidade. E a pergunta que você faz é como é que nós queremos que essas pessoas voltem para conviver conosco aqui na nossa sociedade. Não adianta pensarmos que quanto pior estiver no sistema penitenciário é melhor. Isso é um pensamento totalmente equivocado, porque nós vamos estar produzindo com isso, com esse tipo de omissão, muitas vezes, de descaso, nós vamos estar indiretamente produzindo muito mais violência, muito mais criminalidade. Por quê? Um sistema penitenciário frágil, um sistema penitenciário deficiente, ele fomenta o fortalecimento de facções e essas facções elas vão responder com mais criminalidade. A tua concepção para que a APAC se sedimente aqui na cidade, isso passa em alguma medida por uma questão cultural, de aceitação da própria sociedade ou da própria academia, no sentido de também servir aí como uma espécie de braço direito para a implementação desse projeto? Esses esforços conjuntos aí, eles são importantes, Carlan? Eles são fundamentais, na verdade, porque não existe a implementação da metodologia APAC se não tiver apoio da comunidade, mesmo porque quem vai constituir a APAC, que é uma associação, o nome APAC é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, são pessoas da comunidade. Não é uma iniciativa, não é um projeto do Ministério Público, não é o Ministério Público, não é o Poder Judiciário, não são esses órgãos governamentais que estarão à frente da APAC. Quem estará à frente é uma associação que vai pactuar com o governo do Estado, que vai receber recursos para a realização dessas atividades. Então, é fundamental que haja a participação da comunidade, não apenas para constituir a APAC, mas também para levar essas pessoas que estão cumprindo pena nessa metodologia oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo, assistência educacional, assistência religiosa, assistência espiritual, assistência médica, assistência odontológica, em suma, né? E eu vejo, particularmente no meio acadêmico, um meio muito, muito interessante para a divulgação dessa metodologia, por tudo que o meio representa na nossa comunidade de Santa Maria, pela força das nossas instituições acadêmicas, pela pujança que nós temos aqui no que diz respeito a esse setor. Então, eu vejo o meio acadêmico como um braço realmente forte para a gente difundir a ideia, debater, que a gente já vem fazendo, né? A própria UFN tem sido muito parceira na difusão dessa metodologia e isso nos causa muita satisfação. E eu volto a insistir, não é um projeto da promotoria, isso é um projeto que deve ser da comunidade. Maravilha. Queria agradecer a tua participação aqui no programa, Carlan. Te dizer que as portas do estúdio, da universidade, sempre abertas ao amigo. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, tá? Muito agradeço e faço votos de que essa ideia realmente frutifique na nossa cidade. Da nossa parte, a gente está à disposição, né? Eu me vejo como um indutor desse debate. Eu gostaria que realmente as pessoas se engajassem, vissem a grandiosidade desse evento, né? E realmente unissem esforços para que a gente possa ter essa metodologia implementada. Dia 23 de junho, então, uma audiência pública a respeito desse tema aqui em Santa Maria. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.